Olá, tudo bem com vocês? Como prometido na semana passada, eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito bacana que nos aconteceu. Uma escola que nos viu, nos assistiu, tem nos acompanhado, nos convidou para estar lá, podendo falar para os pais a respeito do tema Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa. E foi muito interessante isso. Primeiro porque foi a partir daqui, né? Que é um dos objetivos que a gente tem e a gente está entendendo que começou a ser alcançado. Que é uma forma de poder falar ao mesmo tempo para muitas pessoas a respeito de coisas que a gente se programa, que a gente estuda, que a gente possibilita que várias pessoas simultaneamente possam entrar em contato com esse conteúdo que a gente entende como sendo facilitador para as relações no que diz respeito a esse tema. Nessa ocasião, pudemos perceber que a plateia de pais estava muito inquieta com, sobretudo, dois temas recorrentes, né? Um deles dizia respeito à questão do filho que está no quarto. Ele está no quarto, ele está em segurança? De que segurança se está falando, né? Então vamos pensar assim, você ofereceria uma faca para o seu filho usar? Considerando a idade que ele possa ter? Ok, você provavelmente vai dizer que não ofereceria. E o Wi-Fi? Por que você oferece? Não é? O fato dele estar em casa, de estar no quarto, de estar fisicamente protegido, significa que ele de fato está em segurança? Então, essa foi uma das demandas que a gente pôde ir lá discutir. Uma outra situação refere-se ao fato dos jogos virtuais estarem tão em alta, acontecendo entre os jovens sobretudo, como por exemplo, o jogo da baleia azul, o jogo da asfixia, o jogo do desodorante. Acredito que vocês tenham alguma familiaridade a respeito disso, né? Então me foi perguntado, né, o quanto tudo isso de fato é perigoso. E aí eu pude lá conjecturar algumas circunstâncias, não é? O perigo que torna a criança ou o adolescente vulnerável não são esses jogos. São o quanto eles não foram formados efetivamente para reagir, para ter discernimento, para ter crítica a respeito do sim e do não que dirão na vida, não é? Ou seja, a atitude de formação que este pai, que esta mãe, que são notadamente os adultos que estão com a criança, como esses pais se colocarão junto a seus filhos, é que tornarão esses filhos, essas crianças, esses adolescentes, vulneráveis ou não a essa condição que fica aí assustadora, impactante, não é? Então, nós podemos, assim, durante algum tempo, discutir, de que, na verdade, falando de um jeito mais jocoso, o buraco é mais embaixo. Não é o jogo em si, o quanto a formação dessa criança ou desse adolescente não estão sendo efetivos, verdadeiros, significativos, que os torna tão vulneráveis para uma condição como esses jogos, por exemplo. E um outro ponto é sobre os YouTubers mirins, né? Sobre o impacto, né, dessa galerinha que anda se espalhando no YouTube, tanto aquelas que produzem o material, quanto aquelas que recebem, que consomem esse material produzido no YouTube, né? Sobre esse tema em específico, nós falaremos em breve em um outro programa. Recentemente eu fui convidada por um grupo de empresários aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo, notadamente por gestores escolares, para falar de um tema que eles trouxeram, né, que são os desafios da escola no século XXI. Então eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês na semana que vem. Aguardo vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seus likes e a gente se encontra. Obrigada!